de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória. Aleluia, paz do Senhor, irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. A minha versão é NVT. Êxodo, capítulo 32. Nós vamos expor esse texto, pensar juntos. Amém? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhes ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Versículo 9. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Vamos agora para o versículo 15. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem de lamentos de derrota. Ouço um barulho de festa. Versículo 19. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Amém. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Irmãos, deixa eu contextualizar um pouco sobre esse cenário, essa narrativa que a gente acabou de ler. Sabemos que Moisés foi um homem que Deus levantou com o propósito, com o chamado de libertar os hebreus que eram escravizados no Egito. Através da vida de Moisés, Deus realiza milagres, Deus realiza sinais, Deus envia pragas para o povo do Egito, e Deus ele convence o coração do faraó a liberar o povo. O povo é liberado do Egito, e eles vão embora do Egito, eles são libertos, e a partir daí começa um caminho, uma trajetória rumo à Terra Prometida. Nesse caminho, o povo torna a ver milagres. Eles vê o mar se abrindo, eles atravessam o mar. Existem maná que cai do céu para eles, tem nuvem que os guia, tem coluna de fogo que os aquece. Eles, durante o caminho, durante a jornada rumo à Terra Prometida, eles vivem milagres.
eles têm experiências com o sobrenatural. Eles têm a companhia e têm a presença de Deus. Hoje, a nossa vida não é diferente. Todos nós que estamos aqui, em outro momento, nós estávamos presos em situações. E o Senhor nos libertou, estamos traçando o caminho rumo à Terra Prometida. Durante esse caminho, nós vamos enxergar milagres, o sobrenatural de Deus, mas durante o caminho nós precisamos ter cuidado. Porque situações como essa que a gente acabou de ler pode acontecer. E eu quero pensar com os irmãos em cima desses versículos. E eu quero começar com o versículo 1. Quando a gente chega aqui no capítulo 32, Moisés ele é chamado por Deus para ter um encontro no monte. Moisés vai para o monte, onde tem um encontro com Deus, e Deus começa a falar com Moisés no monte. Deus começa a trazer revelação para Moisés no monte. Deus começa a apresentar um projeto a Moisés no monte. Enquanto isso, o povo está embaixo do monte. Enquanto isso, o povo está esperando. E o texto começa nos dizendo o seguinte: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. Aqui a gente percebe, enquanto Moisés está tendo um encontro com Deus, o povo que não está no monte, eles começam a ser dominados por um sentimento de ansiedade. Eles começam a ser dominados por um sentimento de pressa. Torna a dizer, Moisés está no monte tendo encontro com Deus, e o povo está fora do monte sendo dominados pela sua ansiedade e pela sua pressa. E esses sentimentos do povo façam com que eles tenham uma atitude de pressionar Arão. Esse sentimento do povo faz com que o povo tenha uma ideia. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que o nosso coração gera em momentos de ansiedade. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que o nosso coração gera em momentos de pressa. O que o seu coração tem promovido no seu momento de vulnerabilidade? O que o seu coração tem promovido nos seus momentos de carência? O que o seu coração tem promovido nos seus momentos de altas necessidades? O povo está no arraial, o povo está embaixo do monte, dominados por seus sentimentos. A Bíblia vai nos falar que o coração do homem, ele é corrupto. Quanto mais longe do monte, quanto mais longe do lugar profético onde Deus está falando, mais os meus sentimentos vão começar a gritar. E aí os meus sentimentos, eles vão começar a influenciar as minhas ações. Deus está falando no monte e o povo está tendo ideias carnais. Deus está dando revelação no monte e o povo está gerando ideias promovidas pelos seus sentimentos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo, o que o nosso coração gera em momentos de vulnerabilidade. Existe uma frase de um pregador que ele vai dizer: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso quer nos dizer que todas as vezes que o nosso coração ter sentimentos contrários à vontade de Deus, nós vamos fabricar ídolos. Nós vamos fabricar falsos deuses. E o versículo continua, a ideia que eles tiveram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Irmãos, quando Moisés está no monte, recebendo da parte de Deus, o povo é abandonado por Deus? Deixou de ter maná naquele dia? Deixou de ter nuvem naquele dia? Deixou de ter coluna de fogo naquele dia? Não. Deus estava se manifestando no meio do povo. Deus estava agindo no meio do povo. Deus estava suprindo as necessidades do povo, mas o povo não estava satisfeito, porque o povo queria algo visível. O povo queria algo para tocar. O povo queria um bezerro. Às vezes o Senhor está se manifestando na nossa vida. Maná não está faltando, nuvem não está faltando, coluna de fogo não está faltando, mas a gente não está enxergando. Sabe o que esse povo revela? Que eles só estavam esperando uma brecha para revelar, para evidenciar uma ideia que eles já carregavam no coração há muito tempo.
Bem sabemos que esse povo, durante vários momentos, eles flertavam com o pecado de idolatria. Bem sabemos que esse povo o tempo todo se desviava dos propósitos de Deus. Eles só esperaram uma oportunidade para revelar uma ideia que já estava no coração deles. Amém? Vamos caminhar. Versículo 2. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Irmãos, essa parte nos fala que aquilo que o povo entrega para gerar um ídolo é algo que eles já carregavam. É algo que eles já tinham. Precisamos ter cuidado para que aquilo que a gente carrega não se transforme em um falso Deus. Precisamos ter cuidado para que os sentimentos, para que os sonhos, para que os planejamentos, para que o status, para que o emprego, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu não se torne um falso Deus, não se torne ídolo. Eles entregam o que eles já tinham. Aí, vamos lá. Quem deu o ouro para o povo? Quem deu riqueza para o povo? É só a gente voltar lá em Êxodo, capítulo 12. O versículo 35 vai nos dizer: quando o povo estava sendo liberado do Egito. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. Olha só o versículo 36. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. O povo começa a usar aquilo que Deus tinha dado para eles, para fugir de Deus. O povo começa a usar o recurso que Deus tinha dado a eles para construir um falso Deus. O investimento que o povo faz no bezerro de ouro é por um recurso que Deus tinha dado a eles. Irmãos, quantas vezes a gente usa aquilo que Deus nos deu para investir em coisas que vão nos afastar dele? Quantas vezes a gente usa o salário que ele nos deu para promover coisas que vão nos afastar dele? Quantas vezes nós usamos os nossos recursos para investir em bezerro de ouro e em falsos deuses? O povo está usando o que Deus tinha dado a eles para investir em algo que os afastaria de Deus. O problema não está no ouro, porque quem deu o ouro foi Deus. O problema não está no seu emprego, quem te deu o seu emprego foi Deus. Sabe onde está o problema? O problema está no fogo que Arão coloca esse ouro. E nós precisamos nos preocupar. Qual é o fogo que tem queimado no nosso altar? Qual é o fogo que eu estou colocando os recursos que o Senhor tem me dado? Qual é o fogo que está queimando em mim? O fogo o qual Arão coloca o ouro, ele gera um falso Deus. Fogo estranho gera pecado de idolatria. Fogo estranho gera movimento, mas nos afasta de Deus. Além de investir em ouro, o texto fala que Arão fez o quê? Ele trabalhou. Então, além de investir recurso e dinheiro, o povo investe tempo. Arão está investindo tempo, ele está se dedicando na fabricação do bezerro. Ele está se dedicando na construção do falso Deus. Meu irmão, não invista o seu tempo promovendo coisas que vão te afastar de Deus. O tempo que o Senhor te deu é para ser investido a Ele, é para ser devoto a Ele, é para ser entregue a Ele. Arão investe tempo. Arão investe tempo, ele se esforça, ele se dedica. E se ele está trabalhando no ouro, ele está colocando a mão no ouro. Ele está dando forma ao ouro. E aí ele está evidenciando uma ideia que já estava no coração dele. Não foi do nada que saiu um bezerro. Ele já tinha essa imagem no coração dele.
Torna a dizer, nós precisamos ter cuidado com aquilo que o nosso coração está carregando, porque em um momento de carência, em um momento de fragilidade, isso vai se evidenciar se tornando um bezerro de ouro. Vamos continuar caminhando no texto, versículo 4. Versículo 4. Vamos continuar o versículo 4. Eu li a parte A, agora vamos para a parte B. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Aqui o povo começa a atribuir a honra e a glória a um falso Deus. Aqui o povo começa a atribuir a libertação a um falso Deus. Por quê? O bezerro de ouro supre as necessidades dele. E sabe o que é idolatria? É quando a gente prioriza algo. Idolatria é um amor excessivo a algo. Então esse povo começa a priorizar, começa a amar e começa a atribuir os feitos do Senhor a um falso Deus. E quantas vezes a gente começa a atribuir as nossas bênçãos ao nosso patrão, que é tão bonzinho. A gente começa a atribuir as nossas conquistas a coisas da terra. Esse povo, Deus está falando no monte. Deus ainda se manifesta no meio do povo, mas o povo começa a atribuir a um falso Deus, a um bezerro de ouro, todos os feitos do Senhor. Meus irmãos, não atribua ao homem aquilo que o Senhor fez por você. Não atribua a profeta aquilo que Deus liberou sobre você. Não atribua as portas que o Senhor abriu na sua vida com o network que você criou. Não atribua ao bezerro aquilo que é devoto a Deus. Esse povo, e Arão, ele incentiva o povo. Foi o bezerro de ouro que fez. Isso é muito sério. E nós não podemos atribuir a glória ao nosso ego. Porque foi a minha capacidade. Eu passei na prova porque eu estudei muito. Mas é porque eu tenho uma postura, por isso eu fui promovido. Não atribua os feitos do Senhor ao seu ego e à sua capacidade. Você pode estar caminhando enganado. Porque o povo, quando eles falam para Arão, construa um Deus, a palavra no original está falando Eloi. E está querendo dizer o quê? Que realmente eles queriam uma figura de Deus. Não era de outro Deus, era de Deus. Mas o Deus que eles fabricam é um Deus que está compatível com aquilo que eles querem. E aí, sabe o que é isso? É o crente que quer servir a Deus, mas que é um Deus que esteja de acordo com a vida de pecado dele. É um crente que serve a Deus, mas quer que Deus esteja dentro do padrãozinho dele. Igual um bezerro de ouro, brilhando, intacto. O bezerro pode trazer uma imagem de força, de segurança. É isso que o crente quer, muitas das vezes. E o povo está fazendo isso, atribuindo a esse bezerro. Vamos ao versículo 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar. Esse Arão aqui, nesse texto, ele está nos revelando muitas coisas sobre o caráter dele. Sabe qual é a primeira coisa que Arão nos revelou sobre o caráter dele? Quando o povo vai dar uma ideia para ele e começa a pressionar ele, Arão, ele nos mostra que ele é aquele crente que cede às pressões da vida. Arão, ele está nos mostrando que ele é aquele crente que cede às pressões do dia a dia. Arão, ele está mostrando que ele é aquele tipo de crente que cede à pressão do povo. Por isso ele construiu o bezerro. E agora aqui, Arão, ele nos revela o caráter do crente que é movido pelo entusiasmo. É o crente que é empolgado. Perceba, percebendo o entusiasmo do povo. Então Arão, ele também nos revela que ele tem um caráter de alguém que é só empolgado. Se tem barulho, se tem movimento, se o povo está feliz, ele fica empolgado. E aí, sabe o que Arão faz? Ele fala ainda, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Percebam, é porque aqui está tudo em letra grande, mas na Bíblia de vocês, se tiver NVT, essa palavra Senhor está com S maiúsculo, está se atribuindo ao Senhor mesmo, a Deus. Ou seja, eles estão adorando o bezerro de ouro, mas estão planejando o culto do outro dia. Eles estão vivendo uma vida de pecado, mas ao mesmo tempo estão vivendo o quê? Dualismo. Arão também nos revela o caráter de quem vive duas realidades. Uma hora adora os falsos deuses, um bezerro de ouro. Em outro momento está planejando um culto ao Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz.
Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Quando o texto ele nos fala que o povo estava comendo e bebendo, está nos relatando que o povo estava, para eles, estavam vivendo uma realidade comum. Está tudo certo. Construímos o falso Deus, tem o bezerro de ouro, Arão está no nosso lado, a gente come, a gente bebe. Quem come e bebe é quem está com a vida normal. Até o momento, eles não revelam nenhuma atitude de temor e arrependimento. E onde Moisés está? No monte, tendo revelação. Então, enquanto Moisés está no monte, o povo se afasta. Enquanto Deus está se revelando no monte, o povo está comendo e bebendo. Tudo normal. E se entregaram à farra. Uma das traduções vai dizer que esse farra aqui, de fato, é que o povo começa a fazer orgias sexuais. O povo ele fica despido. Então, o povo está completamente entregue às suas vontades. O povo está completamente entregue aos seus deleites. O povo está completamente entregue ao seu desejo, ao seu prazer. Tem comida, tem bebida, tem a figura do bezerro de ouro que eles acreditam que representam Deus, então eles se entregam aos seus prazeres. Precisamos ter cuidado com a falsa sensação de realidade, de normalidade, perdão. Precisamos entender que o fato de eu estar feliz, de eu estar comendo e bebendo, de eu estar empolgado, não significa que Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Não significa que Deus está aprovando a realidade a qual eu estou vivendo. Porque, enquanto Deus está falando no lugar profético, no monte, o povo está vivendo uma realidade que eles ainda não perceberam, que está completamente longe de Deus. Vamos continuar caminhando. A gente leu alguns versículos e aí o Senhor fala para Moisés e o Senhor denuncia para Moisés, olha só, desce porque esse povo está pecando. Desce porque eles construíram um bezerro de ouro, eles se curvaram ao bezerro, eles estão adorando o falso Deus, desce para lá. E aí, olha só o que no versículo 9 o Senhor fala. E isso deve gerar temor no nosso coração. Porque o Senhor fala assim, versículo 9, então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Em outras versões já fala o Senhor dizendo, vi o coração do povo, é um povo de duro coração. Sabe o que isso nos diz? Que Deus, quando olha para o nosso coração, Ele sempre vai ter um diagnóstico. Deus, quando olhar para o nosso coração, Ele sempre vai ter um pensamento. E, meus irmãos, com muito temor, nós precisamos nos preocupar. Qual é o diagnóstico que Deus ele está tendo no meu coração? Quais são os pensamentos que Deus está tendo do meu coração? Deus fala que o diagnóstico que Ele tem do coração do povo é o diagnóstico de um povo, de um coração rebelde, de um coração duro. E aí Moisés, ele desce, e Moisés, ele intercede pelo povo, porque o Senhor começa a falar que vai punir o povo, e, por fim, Moisés intercede, ele desce. Quando ele está descendo do monte, quando ele está descendo do local do encontro, ele começa a ouvir um barulho. E aí fala, olha, eu acho que é barulho de guerra. Aí ele fala, mas não é um barulho para quem teve vitória de guerra, e também não é choro, eu ouço um barulho de festa. Quando Moisés vê, o povo está adorando um bezerro de ouro. O que Moisés faz? Ele joga as pedras no chão, ele descarta acidentalmente aquela revelação que tinha recebido, e ele vai ao encontro do povo. E aí, quando ele chega no povo, o que ele faz? Olha só o que o texto nos diz. Versículo 20, do capítulo 32. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Irmãos, quando Arão fabricou o ídolo, o que ele fez com o ídolo? Com o ouro que ele recebeu? Ele derreteu. Onde a gente derrete algo? No fogo. Então, o fogo que queimava no altar de Arão produzia um falso Deus. Quando Moisés desce e ele queima o bezerro de ouro, onde que nós queimamos algo? No fogo. A minha oração nessa noite pela minha vida é para que o fogo do Espírito ele queime todo o bezerro de ouro que tem no nosso coração. É para que o fogo do Espírito, ele queime todo falso Deus que criamos em nosso coração. Eu oro nessa noite para que o fogo do Espírito Santo, ele destrua todo o pecado de idolatria que nós estamos alimentando em nosso coração. E aí eu pergunto para mim com temor ao altar, qual é o fogo que tem queimado no seu coração?
É um fogo que está produzindo um bezerro de ouro, ou é um fogo do Espírito Santo que consome todo o pecado? Ou é um fogo que, de fato, ele acaba com os falsos deuses? Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar. Qual é o fogo que tem queimado no nosso altar? O que esse fogo está produzindo? E Moisés, ele destrói o bezerro de ouro. Versículo 24. Desculpe, ainda no versículo 21. Por fim, dirigiu-se e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Prestem atenção. Olha a resposta do sacerdote Arão. Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como esse povo é mau, coitado de Arão. Ele cedeu à pressão do povo, ele revela um caráter de alguém que é empolgado, e agora sabe que Arão ele revela? O caráter de quem terceiriza a culpa. O caráter de quem não assume responsabilidades. Ele coloca na conta do povo. E também Arão, ele revela o caráter de um mentiroso. Porque ele fala o quê? Você sabe como esse povo é mau? Ele está transferindo a culpa, ele está transferindo a responsabilidade. Quem tinha a responsabilidade de cuidar do povo, de liderar o povo na ausência de Moisés, era Arão. Tome cuidado nas ausências de Moisés, porque quando Arão lidera, a coisa não costuma dar um saldo positivo. Precisamos ter cuidado com Arão. Precisamos ter cuidado com essas características de Arão. Aí olha só que ele ainda fala. Versículo 23. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, olha só a desculpa dele. Simplesmente as joguei no fogo e saiu esse bezerro. Gente, Arão, ele é muito engraçado. Ironicamente falando, porque o que o texto nos fala lá antes? Que Arão fez o quê? Ele derreteu o ouro no fogo e ele fez o quê? Ele trabalhou no ouro. Ele investiu tempo, ele se dedicou. E agora ele fala para Moisés que ele simplesmente jogou no fogo e saiu um bezerro. Torna a dizer, precisamos ter cuidado com o fogo que queima no nosso altar. E como eu falei, o resultado final, o problema não estava na obra-prima. Quem deu ouro para o povo foi Deus. O povo usou o que Deus os tinha dado para produzir um falso ídolo. O problema não estava no ouro, o problema estava em Arão. Ele trabalhou no ouro. Ele que fez o bezerro de ouro. O problema estava nele. E sabe o que isso nos fala? Que quando o nosso coração trabalha, quando a gente pega aquilo que o Senhor nos deu e a gente coloca em um coração ferido, quando a gente pega aquilo que o Senhor nos deu e coloca em um coração amargurado, sem liberar perdão, o resultado não vai ser bom. O resultado, aquilo que vai ser gerado é algo que já está sendo carregado no nosso coração há muito tempo. Porque não foi do nada. Não tem como, do nada, um bezerro aparece. Aqui, Arão, com as suas mãos, ele revelou aquilo que estava no coração dele. Torna a dizer, precisamos ter cuidado com as ideias que vêm em nosso coração. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós carregamos no nosso coração. Porque quando a gente pega aquilo que Deus nos deu e coloca em um fogo estranho, e se dedica da forma como não deveria, o resultado sempre vai ser um pecado de idolatria. Amém? E Deus pune o povo. Deus, ele traz uma punição sobre o povo, algo acontece. E Deus fala assim para Moisés: olha só, leva o povo. Eu não vou mais, não, leva o povo, eu não vou acompanhar vocês nessa caminhada. Pode ir com o povo. E Moisés intercede pelo povo. E Moisés fala o quê? Nós não sairemos daqui sem a sua presença. Nós não sairemos daqui sem a sua companhia. E aí, olha lá o capítulo 33, o versículo 5. Olha só o que Deus fala: subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente eu os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, essa é a minha oração para nós nessa noite, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Quando o povo
ele percebe que eles vão perder a presença de Deus. Eles choram, eles lamentam, e eles tiram seus ornamentos. Irmãos, quando a gente se arrepende, quando o temor vem sobre nós, é momento de tirar os nossos ornamentos. É momento de tirar os nossos enfeites. Tirar o ornamento está falando de um povo que começa a se quebrantar. Está falando de um povo que entende que para eles não importa, para eles não é relevante ter sucesso na missão, se o Senhor não estiver com eles. O povo entende que não importa alcançar a terra prometida se o Senhor não estiver com eles. E aí o Senhor se arrepende, o Senhor muda de ideia. E o Senhor acompanha o povo. E o Senhor renova a sua aliança com o povo. No capítulo 35, nessa renovação de aliança de Deus com o povo, e quando o Senhor chama o povo para entregarem ofertas para o tabernáculo, olha só o que vai falar o capítulo 35, versículo 20. Então, toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Versículo 21. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Lembra qual era o diagnóstico que anteriormente Deus tinha dado sobre o coração do povo? Que era o quê? Um povo de coração duro, um povo de coração rebelde. Quando o povo se quebranta. Olha só agora o diagnóstico que Deus dá para o povo. Todos aqueles cujo coração foi movido. Que nessa noite o Senhor possa mover o nosso coração. Todos aqueles cujo espírito foi tocado, que o Senhor nessa noite possa tocar o nosso coração. Voltaram com ofertas para o Senhor. Eles trouxeram tudo aquilo que eles tinham, eles trouxeram o ouro que eles tinham. Agora, eles estão fazendo o correto. Porque aqui eles estão usando aquilo que o Senhor tinha dado a eles, para investir naquilo que era eterno. Eles estavam usando aquilo que o Senhor tinha dado a eles para investir na casa de Deus. Olha só o versículo 22. Todos os que tinham um coração disposto, que o Senhor encontre em nós hoje um coração disposto. Tanto homens como mulheres vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, percebam, brincos, anéis e colares, tudo aquilo que antes eles tinham dado para um bezerro, para investir em algo que os levaria para longe de Deus. Agora eles estão trazendo isso para investir na casa do Senhor. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Olha o que arrependimento ele faz em nós. Ele pega tudo aquilo que a gente antes usava para investir em coisas que nos afastavam de Deus. Ele pega tudo aquilo que a gente usava para construir um bezerro de ouro. Quando a gente tem um coração movido e tocado pelo Espírito, a gente tem a consciência da necessidade de entregar a casa de Deus. E aí, quando nós estávamos lá fora, a gente usava os nossos recursos, a gente usava o nosso dinheiro, a gente usava o nosso tempo para levantar bezerro de ouro, para construir um falso Deus, para erguer um altar. E agora o que o Senhor espera de nós é que aqui dentro a gente use aquilo que Ele nos deu para investir na casa dEle. Sabe, o emprego que o Senhor te deu é com o objetivo de você ter uma oferta para investir na casa dEle. Sabe, a promoção que você recebeu é o Senhor te dando as condições para você investir naquilo que é eterno. A minha oração nessa noite é para que o Senhor mova o nosso coração e toque o nosso espírito e nos ensine a necessidade e nos dê a coragem e o entusiasmo de entregar as nossas ofertas. E entregar é abrir mão dos meus ídolos. Entregar é abrir mão do falso Deus. Entregar é abrir mão do meu ego, reconhecendo que bezerro de ouro não me guia. Reconhecendo que meu Deus é o único Deus. Assim diz o Senhor, eu agradeço a oportunidade. Glória